Não, não entendi. A aula está gravando agora, nós estamos no ambiente escolar, então vou pedir para vocês deixarem os microfones sempre desligados, muito cuidado, assim, com o uso do chat, porque ele também fica todo gravado, tá? Fica monitorado. E aí, assim, se eu fizer uma pergunta, pode ligar o microfone e responder, eu vou pedir depois para desligar, tá? Tem língua... Tem uma língua própria. Alisson, muitos fizeram isso, tá? Não foram poucos, não, foram muitos. Então, deixa eu só, vamos começar. Todo mundo está vendo a tela? Respondam para mim, por favor. Estão visualizando? Eu preciso que alguém responda no microfone, né? Porque eu saio da tela. Sim, Sim. Agora sim. 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 Então vamos lá, turminha. A primeira aula de gramática nós estudamos sobre os tipos de sujeito e o que seria o sujeito, que é aquele responsável por realizar ou sofrer uma ação. Então, o sujeito, ele não é uma pessoa, a gente não pode ligar a palavra sujeito ao nome pessoa, porque pode ser qualquer coisa, alguém que vai realizar ou sofrer uma ação. Nós vimos que há tipos de sujeito determinado, em que ele estará literalmente escrito na frase, ou que pela sua interpretação ou investigação, a gente vai conseguir saber, localizar quem é o sujeito, e aí quando ele é escrito, se tiver um núcleo só, sujeito simples, mais de um núcleo, sujeito composto. Se ele não está lá escrito, mas pela terminação do verbo ou pela interpretação do contexto, a gente consegue encontrá-lo, ou pelo menos um dos participantes, ele é o sujeito implícito, o sujeito elíptico, oculto, ou chamado desinencial. Mas também nós temos um tipo de sujeito que a gente não vai conseguir determinar exatamente quem é, quantos são, ou o gênero é o chamado sujeito indeterminado. A gente sabe que tem alguém ali realizando a ação, mas a gente não consegue, nem na interpretação, nem na investigação, saber quem é. E nós temos aí verbos em que eles não precisam de um sujeito, não precisam de uma pessoa, são chamados verbos impessoais e que por si só eles realizam a ação, que para combinar com a classificação é chamado de sujeito inexistente, mas na verdade é uma frase composta apenas pelo predicado, tá? Então, é uma frase sem sujeito. E hoje nós vamos trabalhar aí com a classificação do predicado. E para trabalhar com a classificação do predicado, que há 3 tipos de predicado, a gente vai relembrar aí a transitividade verbal e os verbos de ligação. Ou seja, nós vamos relembrar os 2 tipos de verbos que existem na língua portuguesa. Então, para começar pelo predicado. O que é o predicado? Predicado é a declaração que a gente faz sobre o sujeito. Então, se a gente retirar o sujeito, tudo que sobra faz parte do predicado. Lembrando que o sujeito pode estar anteposto no início da oração, ele pode estar bem no meio da oração, que é chamado de sujeito intercalado, ou ele pode estar no final. E dependente da localização, retirando o sujeito, o que sobra é o predicado. Toda a declaração que se faz sobre o sujeito, ou seja, as características dele ou as ações exercidas ou sofridas por ele, faz parte do predicado. E aí, o importante que a gente vai fazer para localizar o predicado é ir atrás do verbo. E nós temos aí o verbo significativo, ou chamado de nocional, que são os verbos que indicam ações, o verbo de ligação, e que em nenhum momento ele vai indicar ação, ele só serve como elo entre uma característica e o sujeito, e nós temos aí predicado que vão ter os dois, tanto o verbo significativo quanto um predicativo. Lembrando que predicativo é uma característica. Se dentro do predicado tiver apenas um verbo de ação, um verbo significativo, a gente já sabe automaticamente que é um predicado verbal. Se dentro do predicado não tiver verbo significativo, tiver apenas o verbo de ligação, a gente sabe que é um predicado nominal. Mas se dentro do predicado a gente localizar os dois, tanto um verbo de ação quanto um predicativo, nós temos um predicado verbo nominal. Só que assim como no sujeito simples e no sujeito composto, que a gente tem que localizar o núcleo, no predicado também a gente tem que localizar o núcleo. Do predicado verbal, quem é o núcleo? Vai ser o verbo significativo, o verbo de ação. No predicado nominal,
Quem é o núcleo? O núcleo não vai ser mais o verbo, vai ser o predicativo do sujeito. E no predicado verbo nominal, se tem tanto verbo de ação como tem predicativo, serão dois núcleos, o verbo de ação e o predicativo. Até aqui, tranquilo? Sim. Sim? Tá ótimo. Então, um pouquinho mais sobre o verbo. Aí eu coloquei para vocês que há dois tipos. O de ligação, que vai indicar um estado. Esse estado, eu não estou falando aí de um ente federativo do Brasil, não. Estado é a forma como nós estamos, a nossa característica, tá? Esse verbo de ligação, ele vai exercer a função de ponte ou elo. E o verbo nocional, que é o verbo significativo, que ele vai indicar ação. Então, aqui eu não chamo de verbo transitivo. A transitividade é a função que ele exerce. Na verdade, ele é um verbo significativo porque dá um significado ao sujeito, ou um nocional, dá noção do que o sujeito está fazendo, do que ele está realizando. Essa noção vai ser noção de ação. O significado do que o sujeito está realizando é um significado de ação. E aí os verbos significativos, eles têm duas ramificações: transitividade, o transitivo e o intransitivo. Os verbos transitivos, os verbos significativos transitivos são aqueles que eles vão necessitar de um complemento para que a sua ação esteja completa, para que a gente entenda o que o sujeito está realizando. Agora, o verbo intransitivo é um verbo que a gente não precisa de complemento para saber qual foi a ação realizada pelo sujeito. O in aí, a partícula in, significa não, é uma negação, sem complemento. Dos verbos transitivos, os verbos significativos transitivos, nós temos três tipos. O transitivo direto, em que o verbo vai se ligar ao complemento sem precisar de uma interferência de uma preposição. A regência vai ser direta. Nós temos o verbo indireto, em que o verbo vai se ligar ao seu complemento verbal por forma indireta, tá? Por meio de uma preposição para se ligar. O verbo ele vai ser regido por uma preposição. Além deste verbo pedindo uma preposição, ele vai precisar de uma preposição específica, não é qualquer uma. E a sua regência já vai indicar para nós qual a preposição que ele precisa. E o verbo transitivo direto, indireto. Este verbo ele também é chamado de verbo bitransitivo. Bi significa dois, ou seja, tem as duas transitividades. Então, na hora da prova, eles podem cobrar de vocês sobre verbo transitivo direto ou indireto, ou simplesmente um verbo bitransitivo. O verbo bitransitivo, agora vocês já sabem, é o transitivo direto e indireto. Este verbo, pela sua regência, ele vai precisar de dois complementos. Um complemento que vai se ligar ao verbo sem a interferência de uma preposição e um complemento que vai se ligar ao verbo obrigatoriamente precisando de uma preposição, e é uma preposição específica. A regência dele já vai solicitar qual é a preposição específica, tá? Certo? Tá ótimo. Então, veja como é fácil aprender quais os tipos de predicado. Lembrando, os tipos de predicado são três. Predicado verbal. O verbo vai apresentar uma ação e não vai ter predicativo. E aí eu coloquei aí para vocês lembrarem que o predicativo é uma característica, um estado de espírito. O predicado nominal, ele apresenta um estado, ele não apresenta mais uma ação. E ele vai ter predicativo. E o predicado verbo nominal, o verbo vem de verbal, ou seja, ele vai apresentar uma ação e vai apresentar um predicativo. Exemplos: sujeito, os meninos. Verbo, saíram. Ora, quem sai, sai. E ponto final. Eu não preciso de um complemento para entender que eu estava aqui e agora eu não estou mais. Este verbo, ele indica uma ação, porque a gente consegue visualizar, ó, a ação de sair, de andar, movimentar as pernas, e ele é intransitivo, porque ele não precisa de complemento verbal e nem precisa indicar qual a característica dos meninos, como os meninos estavam na hora que eles saíram. Portanto, é um predicado verbal. Os meninos estavam alegres. Ora, estar alegre agora já não é mais uma ação,
Porque a gente já sabe que a característica dos meninos naquele momento era de alegria. Alegres é uma característica, é um predicativo. E esse predicativo vai se ligar ao sujeito por meio do verbo estavam, verbo de ligação. Portanto, não tem mais ação, a gente não consegue visualizar uma ação realizada pelos meninos, mas a gente consegue agora ver como é que eles estavam, a característica deles. Portanto, alegres, o predicativo vai ser o núcleo, predicado nominal. Os meninos saíram, olha aí, ó, a ação, saíram, e a gente sabe como eles estavam, a característica deles no momento, alegres. Então, saíram alegres aí, tem ação, verbo de ação, e tem a característica dos meninos. Portanto, são os dois núcleos, a ação e o predicativo, predicado verbo nominal. Lembre-se de que o predicado é tudo que se declara sobre o sujeito. Logo, basta excluir o sujeito, o restante será o predicado. É por isso que no quadro os professores sempre colocam aquele risco para separar o sujeito do predicado. Núcleo do sujeito no sujeito verbal é o verbo de ação, o transitivo ou intransitivo. Núcleo do predicado nominal é o predicativo. Núcleo do predicado verbo nominal é o verbo de ação, o verbo significativo e o predicativo. Dúvidas até aqui? Não. Perfeito. Dando para entender? Sim. Sim ou não? Sim, eu tô conseguindo entender. Tá ótimo. Então, agora a gente vai aí especificamente para os predicados separados. Predicado verbal. O predicado verbal tem como núcleo o verbo significativo. Você já sabe que quando se tratar de verbos significativos, eu estou falando do transitivo ou do intransitivo. E é aquele que traz uma ideia nova do sujeito. O dia é o sujeito, clareou o núcleo do predicado, porque clarear é um verbo de ação, é um verbo intransitivo. Ele não precisa de complemento, mas está realizando ação. O cliente perdeu os documentos. O cliente é o sujeito que está realizando ação, sujeito simples. Perder é um verbo de ação, tá? O ato de perder. Quem perde, perde algo ou perde alguém, perde alguma coisa. Portanto, este verbo, ele é transitivo. Se eu falar simplesmente o cliente perdeu, a mensagem está incompleta. Automaticamente a gente vai perguntar, perdeu o quê? Tá? Ou seja, este verbo, ele é regido e ele precisa de um complemento. Perdeu os documentos. Os documentos é o objeto direto, é o complemento verbal. E o perder aí é um verbo significativo de ação, transitivo direto. Para ficar bem claro, os intransitivos não precisam de complemento, transitivos direto, verbos de sentido incompleto, exige complemento, que é o chamado de objeto direto. O transitivo, verbos transitivos indiretos são verbos de sentido incompleto, eles exigem complemento, que é chamado de objeto indireto. E os verbos bitransitivos aí, ó, direto e indireto, é um verbo de sentido incompleto que vai pedir os dois complementos verbais. Ele vai precisar do objeto direto e do objeto indireto. Para a gente relembrar, para saber se é transitivo direto ou indireto, a gente faz aquela famosa perguntinha: quem mais verbo resulta em alguém ou alguma coisa? Quem ama, olha o verbo, ama alguém ou ama alguma coisa? Transitivo direto. A pergunta foi diretamente para alguém ou para alguma coisa. Agora, se eu colocar o quem em um verbo e ele precisar de uma preposição especificamente a preposição a, com, de, em, para chegar no alguém ou alguma coisa, ele é transitivo indireto. Quem precisa de alguém, de alguma coisa. Quem gosta de alguém, de alguma coisa. Quem vai a algum lugar. Deu para entender? Então, quem se refere a alguém, a alguma coisa. Verbo transitivo indireto, e aí a regência já indica qual é a preposição específica. Quem concorda com alguém, com alguma coisa. Verbo transitivo indireto, regido pela preposição
com. O objeto indireto não só terá que vir iniciado pela preposição, como tem que ser pela preposição com. Quem discorda, discorda de alguém, de alguma coisa. Verbo transitivo indireto, e o objeto viria iniciado pela preposição de. Não pode ser outra preposição. Quem confia, confia em alguém, em alguma coisa. Verbo transitivo indireto, em que o objeto indireto ele terá que vir iniciado pela preposição em, ou preposição na, ou preposição no. Não pode ser outra preposição. Quem entrega, entrega para alguém, para alguma coisa. Só que olha o detalhe do verbo entregar. O verbo entregar, ele é bitransitivo, porque quem entrega, entrega algo para alguém. Olha aí, ó, a bitransitividade. Quem se apaixona por alguém ou por alguma coisa. Portanto, se apaixonar também é um verbo transitivo indireto, tá? Então, a gente já sabe que quem mais verbo, se for sem preposição, alguém, alguma coisa, a transitividade é direta. Outro exemplo aí, só para a gente relembrar. Os alunos fizeram a ação. Sujeito, os alunos. Que tipo de sujeito eu tenho aí? Ora, está escrito, está explícito, está determinado. Alunos é a palavra mais importante, porque é um substantivo. O substantivo geralmente vai ser o núcleo. Um núcleo só, sujeito simples. Agora, quem faz, faz algo. Ou faz... Não posso mais fazer essa brincadeira, não. Se a gente tivesse em sala de aula, ia fazer a brincadeira. Quem faz, faz algo. Este verbo, ele é significativo, está dando significado de ação do sujeito simples, os alunos. Então, é um verbo, só que se eu parar em os alunos fizeram, a mensagem está incompleta, ela fica interrompida, porque automaticamente a gente vai perguntar, fizeram o quê? Portanto, é um verbo transitivo, ele está transitando, ele precisa de um complemento. Fizeram a lição, quem faz algo sem preposição, transitivo direto, a lição vai ser o objeto direto, o complemento verbal. E aí, qual vai ser a classificação do meu predicado? Predicado verbal, porque o verbo, ele é significativo. E o fizeram vai ser o núcleo do predicado verbal. O núcleo do predicado verbal é sempre um verbo significativo, um verbo de ação. Transitivo ou intransitivo. Outro exemplo, meu namorado comprou um carro novo. Meu namorado é o sujeito. Namorado, núcleo do sujeito. Sujeito, simples. Agora a gente vai partir para o predicado. Quem compra, compra algo, tá? Comprou o quê? O artigo pode vir na pergunta que não faz diferença. Essa pergunta é direta, ela não é regida por uma preposição. Portanto, o verbo comprar é significativo, é um verbo de ação e ele é transitivo direto. Ele não pede preposição. Um carro novo é o objeto direto, é o complemento verbal. O verbo comprar é verbo de ação. Portanto, o meu predicado é predicado verbal. E o núcleo do meu predicado verbal é o verbo comprou. Então, para resumir, o núcleo do predicado verbal vai ser o verbo intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto ou bitransitivo. Mais um exemplo. Não perco um jogo. Qual é o meu sujeito aí? Agora eu quero que vocês liguem o microfone para me responder. Quem é o sujeito? Eu. Mas não está escrito eu. É sujeito oculto. Sujeito oculto ou chamado de elíptico ou chamado de desinencial ou chamado de implícito ou chamado de interpretativo. Pode vir de todas essas formas, tá? E aí eu lembro que eu já falei para vocês que a UNB gosta muito de trabalhar com a palavra desinencial, sujeito desinencial, porque na escola, eu não sei por que os professores só trabalham com a terminação, a nominação é oculto. É oculto, oculto, oculto. E aí eu já tive alunos que disse que chegou na hora da prova lá do PAS e estava escrito desinencial e ele ficou sem saber. É a mesma coisa. Por que a UNB trabalha com a terminologia desinencial? Porque é pela desinência do verbo que a gente sabe. Perco. É o finalzinho do verbo. Eu perco.
Então, eu sei que o sujeito é eu. Pela interpretação do contexto ou pela investigação, eu sei que o meu sujeito não está escrito, mas eu sei quem é a pessoa. Eu, sujeito desinencial. Então, significa que só tem predicado aí. Tudo isso daí é predicado. O sujeito não aparece. Então, a gente tem agora que analisar e classificar o predicado. Perder é uma ação. A ação de estar comigo e agora não estar mais. Ou não ficar, em hipótese alguma, deixar de ver algo, que no caso aí, perder um jogo, ou ele vai literalmente jogar, ou vai assistir, tá? Pela linguagem coloquial, digamos assim, perder o jogo pode ser ver um jogo. Só que quem perde, perde algo. A gente já sabe que é um verbo de ação, e que este verbo de ação, ele não pede preposição. Quem perde, perde algo ou perde alguém, perde alguma coisa. Ele não foi regido por preposição. Então, ele é um verbo direto, é um verbo transitivo direto. Um jogo é o objeto direto, é o complemento verbal. Então, se o verbo não pediu preposição, o meu complemento virá sem preposição. E os verbos transitivos, eles são os núcleos do predicado verbal. Agora a gente vai para o outro tipo de predicado verbal, que é em verbo mais preposição, até chegar em alguém, alguma coisa ou algum lugar. Então, se pede preposição, é intransitivo, continua transitando. Só que agora eu só vou me ligar com o meu complemento verbal se eu tiver uma preposição, e é uma preposição específica. E quem solicita essa preposição? É o verbo. Tá? Então, o verbo é enjoado. Além dele ter a necessidade de se ligar através de uma preposição, ele vai falar, olha, não pode ser qualquer preposição, tem que ser essa específica que eu estou pedindo. Se o meu complemento verbal vier com outra preposição, eu não aceito. Só que ele vai continuar sendo o núcleo do predicado. Então, vamos lá. Transitivo indireto, com complemento com preposição. Aninha gosta. Aninha é o meu sujeito simples, núcleo do sujeito Aninha. Quem gosta, gosta de algo, de alguém. Então, além de eu não poder parar no gosta, Aninha gosta, fica incompleto, automaticamente a gente vai perguntar o quê? Ela gosta de algo. Então, o verbo está falando que precisa da preposição e só pode ser a preposição de. Eu posso colocar a preposição a, por, com? Não, o verbo não vai aceitar. Tem que ser a preposição de. Mas, professor, eu posso colocar a preposição da, do, das, dos? Aí sim eu posso, porque todas essas preposições são da família da preposição de, tá? De, da, das, do, dos, dum, duma e assim por diante. Tudo faz parte da família da preposição de. Então, a resposta poderia vir com qualquer uma dessas. Quem gosta, gosta de algo, de alguém, de alguma coisa. Transitivo, indireto. De pirulito vai ser o complemento verbal, objeto indireto. Um detalhe, tá? Para ser considerado objeto indireto, a preposição tem que ser a primeira informação do complemento verbal, do objeto indireto. Pode ser um objeto indireto bem grandão e ter outras preposições no meio ou no final, mas o que vai contar é a que está no início, tá? É a primeira palavra do objeto indireto. As preposições que vêm no meio, a gente desconsidera, não é importante para a gente classificar o objeto indireto, não, tá? Então, o verbo pediu a preposição de, o objeto indireto veio com a preposição de. Verbo transitivo indireto continua sendo o núcleo do predicado, portanto, predicado verbal. Maria se preocupa com o marido. Maria vai ser o meu sujeito e o meu sujeito simples. Só tem aí um nome, um substantivo escrito. Se preocupa, vocês têm que fazer a pergunta com pronome, tá? Não pode ser preocupa, não, tem que ser com pronome. Quem se preocupa com alguém ou se preocupa com alguma coisa. Então, precisa de um complemento verbal e o único complemento verbal que este verbo vai aceitar é o que vem iniciado pela preposição com. Não pode ser outra preocupação. Maria se preocupa com o quê? Ou com quem? Com o marido. Com o marido é o complemento verbal, o objeto indireto, e
O verbo preocupar é o núcleo do predicado verbal. Neste caso, o núcleo não vai ser o se preocupa, não. Vai ser somente o verbo de ação, preocupar. Para finalizar, os verbos de ação indireto, eu gosto de natação. Quem gosta, gosta de algo ou gosta de alguém. Eu, sujeito simples, e aí agora está escrito, tá? Portanto, se está escrito, é sujeito simples, não é mais sujeito desinicial. O gostar é o verbo transitivo indireto. De natação, objeto indireto. Que tipo de predicado eu tenho aí? O predicado verbal. E qual é o núcleo do meu predicado verbal? O verbo gosto, tá? Ou se você fosse transcrever, poderia ficar no infinitivo. O verbo gostar é o núcleo do predicado verbal. Assisto a todos os campeonatos. Qual é o sujeito da minha oração, galera? Qual é o sujeito? Mas não está escrito aí. Mas não está escrito. De novo oculto. De novo oculto ou... elíptico. Ou... desinicial. Aí, não esqueçam do desinicial, por favor. É muito importante, tá? Tá? Então, aqui, diferente do primeiro exemplo que estava escrito, no segundo não está. Tem sujeito, ele só não está escrito, mas é um sujeito desinicial. Significa, então, que toda a minha frase é um predicado. E aí, assim como sujeito, eu tenho que classificar o meu predicado. Mas para classificar, eu tenho que saber que tipo de verbo eu tenho aí. Se eu tenho um verbo de ligação ou se eu tenho um verbo significativo, o verbo nocional, que vai indicar uma ação. Assistir, se não for no sentido de ajudar alguém, é no sentido de ver. Eu assisto a todos os campeonatos, verbo transitivo. Ora, você assiste, se for no sentido de ver, assiste a quê? E aí, muitas vezes, a gente erra porque a gente acha que é assistir de ver. Então, é direto. Quem vê, vê algo. Vê alguém. O verbo ver é transitivo direto. Agora, o verbo assistir, no sentido de ver, é transitivo indireto, porque quem assiste, assiste a algo, a alguma coisa, tá? Assisto a TV, assisto a todos os campeonatos. O verbo assistir é transitivo indireto, a todos os campeonatos é objeto indireto. Eu pergunto a vocês, a todos os campeonatos, qual é aí a preposição do meu complemento verbal, do meu objeto direto? Qual é a preposição? Isso é a preposição a, tá? É a preposição a. E aí, qual é o núcleo do meu predicado, gente? Eu sei que é um predicado verbal, mas qual é o núcleo do meu predicado? Qual é a palavra mais importante que não pode faltar nesse predicado? Se é um predicado verbal, o núcleo é o... Gente, eu falo ou escrevo? Todos. O verbo. Predicado verbal, o núcleo vai ser sempre o verbo. Rita gosta de samba, eu preciso de carinho. Rita, sujeito simples, eu, sujeito simples. Quem gosta, gosta de algo ou de alguém, transitivo indireto. Quem precisa, precisa de algo ou precisa de alguém, verbo transitivo indireto. De samba é o complemento verbal, objeto indireto. De carinho é o complemento verbal, objeto indireto. Gosta é o núcleo do predicado, preciso é o núcleo do predicado. Aí eu tenho dois exemplos de predicado verbal. E aí, se primeiro verbo na terceira pessoa do singular mais o pronome se e sem objeto direto. Então, quando o verbo aí, principalmente o verbo falou, se ele estiver na terceira pessoa mais o se, vocês têm que verificar se vai ter objeto direto ou objeto indireto. Então, quem fala, fala de alguém. Portanto, o verbo falou-se é transitivo indireto. Agora, se foi apenas falou, aí quem fala, fala algo. Sem o pronome se, o verbo falar vai ser transitivo direto. Com o pronome se, o verbo falar vai ser transitivo indireto. Quem fala, fala algo. Eu falo francês.
além do português, eu estudei muitos anos francês, então eu falo francês. Essa frase, eu falo francês, o verbo vai ser transitivo direto, francês vai ser objeto direto. Agora, quando é falar-se com o pronome se, falou-se de uma pessoa, aí o falou-se é transitivo indireto, por causa do pronome se. Quem fala, fala de alguém neste caso. Falou-se de quem? Ou falou-se do quê? Transitivo indireto, de uma pessoa importante é o meu objeto direto, de pessoas muito importantes é o meu objeto direto. Esse se vai ser chamado de índice de indeterminação do sujeito. E aí vai ser transitivo indireto com complemento verbal indireto. Verbo de ligação, agora a gente vai para o predicado nominal. A mãe estava tranquila. Gente, nessa frase, a mãe estava tranquila, vocês conseguem visualizar algum tipo de ação que foi realizada pela mãe? Estar tranquila indica uma ação? Não. Não. Indica o estado. O sair, a gente consegue visualizar as perninhas se movendo. Falar, a gente consegue visualizar os lábios mexendo. Necessitar é uma ação. Precisar é uma ação. Perder é uma ação. Agora, estar tranquila, vocês conseguem imaginar aí na cabecinha de vocês uma ação? Não, eu imagino um estado. Não. E eu pergunto para vocês, e o que seria esse estado? Eu lembro que quando eu era estudante aí no ensino médio, quando o professor falava estado, eu não conseguia entender que raiz era esse estado. Como assim estado? É o estado de espírito, tá? Faltou o professor falar isso, é o estado de espírito. Então, hoje eu estou bad, eu estou numa vibe ruim, meu estado de espírito não está bem. Aí sim eu consegui entender que raio de estado era esse. É como você se encontra no momento, tá? São as suas características no momento, os seus sentimentos no momento. Então, o estava tranquila significa que ontem vocês atormentaram muito em casa e ela estava muito brava com vocês. Hoje não. Hoje a mãe estava tranquila. Sujeito a mãe, sujeito simples, núcleo do sujeito mãe. O estava aí já não é mais um verbo significativo, ele é um verbo de ligação. Ele só serve para unir o tranquila ao sujeito mãe. E o tranquila é uma característica, mas como essa característica está dentro do predicado e não fora, vai ser chamado de predicativo. Mas quem recebe esse predicativo é o sujeito. É por isso que é chamado de predicativo do sujeito, é a característica do sujeito. Mas como essa característica está dentro do predicado, é chamado de predicativo. É outra coisa que muitas vezes o aluno não entende. Por que esse nome? Tudo tem um sentido, tá? Nada surge do nada. É chamado de predicativo do sujeito porque simplesmente a característica do sujeito não está lá do lado dele, está fora, está dentro do predicado. Por isso, predicativo. Bem, se está dentro das minhas terras, quem dá o nome sou eu, tá? E para me homenagear, eu vou chamar de predicativo, já que eu me chamo predicado, né? Então vai ser predicativo. Então, verbo de ligação liga a qualidade ao sujeito, indicando circunstância de tempo, tá? Predicativo do sujeito, a qualidade do sujeito que fica dentro do predicado. E no caso do predicado nominal, o núcleo não vai ser mais o verbo como era antes, tá? O núcleo agora vai ser o predicativo. Sempre o predicativo. Só que atenção para os verbos de ligação. Então, os verbos de ligação são aqueles que ligam o sujeito a uma qualidade, uma característica ou um estado de espírito, chamado de predicativo do sujeito. Os mais comuns são... Aí uma diquinha para ficar fácil para vocês lembrarem quais são esses verbos. TV, café, São Paulo. Ver TV e tomar café viajando para São Paulo. TV, café, São Paulo. T, tornar-se, V, virar. C, continuar. A, andar. F, ficar. E, estar. S, ser. P, parecer ou permanecer. São os verbos de ligação mais comuns, desde que esses verbos eles sirvam para ligar uma característica, uma qualidade ou um estado de espírito ao seu sujeito. Então, lembra aí da TVzinha, LG, TV, a xícara de café, café, e o carrinho que a gente viaja de carro, São Paulo, ir para São Paulo. TV, café, São Paulo.
Tornar, virar, continuar, andar, ficar, estar, ser, parecer, permanecer. Ela se tornou médica. Professora, mas médica não é um adjetivo. Médica é um substantivo. Sim, mas é um substantivo que está sendo utilizado no intuito de qualificar alguém. Portanto, continua sendo um predicativo, tá? Qual é a característica dela? Médica. Médica, portanto, é predicativo do sujeito, é o núcleo do meu predicado nominal. O aluno virou professor. Esse verbo virou, esse exemplo aí, dá sentido de se mover de trás para frente? Não. Significa que agora, depois de estudos, ele se transformou, se tornou em um professor, virou professor. Portanto, virar aí não indica ação, ele só serve como um elo entre o sujeito aluno e agora a característica dele. Ele é um professor, é uma qualidade dele. Estela continua calma. Esse continuar aí, ó, não só não dá sentido de ação, ele só serve de ligação. E aí, qual é a característica de Estela? Calma, como indica que essa característica, ela era antes e ela permanece agora, ela continua sendo agora. Não só indica a característica, o predicativo de Estela, como automaticamente nessa frase eu estou falando que ela estava calma e ela permanece, ela continua calma, a característica dela não mudou. E aí o núcleo do predicado vai ser o predicativo, calma, predicado nominal. As crianças ficaram alegres, ou seja, o ficar aí não é permanecer no sentido de cheguei e não saio daqui, não indica ação, serve como uma ligação entre crianças e a característica delas, alegres. Só que as crianças ficaram alegres significa que essa característica não existia anteriormente. Antes elas não estavam, agora elas ficaram alegres. A característica veio agora, é uma característica momentânea, tá? Ficaram alegres. O núcleo do meu predicado vai ser alegres, predicado nominal. As pessoas estavam animadas. Ora, o estavam aí não indica ação de estar, só serve para ligar sujeito às pessoas com a característica animadas. E aí a característica vai ser o núcleo do meu predicado nominal. Amanda é inteligente. O verbo é, em nenhuma hipótese vai indicar ação. E, ou seja, indica que é uma característica que não muda. Tá? O estar é momentâneo, o ser é permanente. Então, meninas e meninos, quando vocês receberem aí os elogios, nossa, hoje você está tão bonita, você está tão bonito, quer dizer que ontem vocês estavam feias, tá? Ou feios. Hoje deu uma melhoradinha. Não aceite elogio com o verbo estar, não, porque o verbo estar é mutável, ele é momentâneo. Tem que ser um elogio com o verbo ser, porque o ser é permanente. Nossa, você é tão linda, significa que era linda ontem, anteontem, vai ser amanhã. Essa característica nunca vai mudar. Fiquem espertos na hora de receber elogios, tá? Nada de falarem que hoje eu estou dando uma boa aula. Minha aula é sempre maravilhosa. Elogiem a minha aula, mas elogiem direito. Porque mesmo sendo um verbo de ligação, ligando uma característica ao sujeito, tem os sentidos de característica ser momentânea, ser permanente, ser contínua ou ser mutável, tá? Fique esperto, ó, tá vendo que até para gramática tem que ter a interpretação de texto. Isso, elogio. Tem que elogiar minha aula. Se você não elogiar, eu vou te derrubar. Só falo isso. Não tá boa, não, tá? Minha aula é boa, é maravilhosa. É uma característica que não muda. É um verbo de ligação duradouro. Continuando. Ela parecia chateada. Ele parecia chateado. O parecia também não indica ação. É um verbo que só serve para ligar o sujeito, ele, com a sua característica, ou seu estado de espírito, chateado, tá? E aí o parecer é um verbo de ligação que não dá certeza. Eu não sei se de fato ele é chateado ou se ele estava, mas ele parecia. Então, além de ser um verbo de ligação, na interpretação de texto, ele não dá 100% de certeza da sua característica ou seu estado de espírito. Ela parecia bonita, ele parecia bonito.
Ou seja, eu não posso afirmar se de fato a pessoa era ou não bonito. Só que o parecer continua sendo um verbo de ligação. O bonito é uma característica, é uma qualidade ao sujeito. Só que essa característica, ela não tem como a gente saber se é de fato ou não. Então, olha aí o sentido dos verbos de ligação. Estão sacando? E por fim, Sim. o jovem permaneceu quieto. Permanecer aí não é ficar no lugar, no sentido de ação. Permaneceu quieto é simplesmente estar sendo usado para ligar a característica ao jovem. Jovem, sujeito simples, quieto, predicativo do sujeito, é a característica. E permaneceu, está afirmando, automaticamente afirmando que ele estava quieto antes e ele continua quieto agora. Portanto, o continua e o permaneceu dá sentido de que era de um jeito e continua sendo do mesmo jeito, não mudou. O pareceu não traz certeza se é ou não. O é imutável, o estar é momentâneo. O virou significa que não era antes e agora é. O tornou do mesmo jeito, não era antes e agora é. Então, todos esses verbos de ligação ainda têm determinados sentidos e interpretações do texto. Agora, dica importantíssima. Esses verbos, eles vão deixar de ser de ligação se eles expressarem uma ação. Então, vocês não podem aí decorar ou memorizar o TV Café São Paulo como sendo só verbos de ligação, não, tá? Dependendo do contexto, eles mudam de ligação para verbo de ação. Exemplo, Pedro está em Brasília. Pergunto a vocês, em Brasília é a característica de Pedro? Não. Não. Então, vocês não podem esquecer que verbo de ligação, ele só é ligação quando ele ligar característica, predicativo, com o sujeito. Em Brasília, não é característica. Portanto, não é verbo de ligação. O estar aí significa que ele chegou e ficou num local. É um verbo intransitivo, um verbo de ação, tá? Em Brasília, adjunta adverbial de lugar. A gente ainda vai estudar os adjuntos adverbiais, não se preocupa não. Ela continua cantando. Cantando é característica do sujeito ela? Não. Continua cantando é a ação que ela está realizando, só que é uma locução verbal. Dois verbos com sentido de um. A ação é cantar e continua é um verbo auxiliar. Cantando é o verbo principal e ainda é um verbo intransitivo, porque quem canta, canta. Ponto final. Ela anda rápido. Rápido é característica de ela? Não, não é característica. Então, é uma ação. E o rápido é o modo como ela está realizando essa ação. Ela está andando rápido, quase correndo. Rápido, então, vai ser verbo intransitivo. O professor está na sala. Na sala é característica de professor? Não. Não. Olha a diferença. O professor está bravo. O professor está na sala. No primeiro exemplo, o verbo estar vai ser de ligação, porque bravo é uma característica do professor. No segundo exemplo, vai ser um verbo intransitivo. Ele permanece, ele entrou e ficou na sala. Adjunta adverbial de lugar. Então, vocês ainda têm que prestar atenção nessa interpretação de texto. Se eu não me engano, eu coloquei uma questão dessa no formulário de vocês. Mais um pouquinho aí. Verbo de ligação ou verbo nocional, verbo significativo? O garoto virou um homem forte. O garoto virou o copo na mesa. Qual desses dois exemplos vai ser verbo de ligação? Qual vai ser verbo intransitivo? Aliás, intransitivo não, verbo transitivo direto. Ai, acabei de explicar isso. Tá todo mundo muda agora, né? Todo mundo perdeu a voz e os dedinhos, não pode nem digitar. Tô de olho. O garoto virou um homem forte. Um homem forte é uma característica de garoto. Agora, virou o copo na mesa, olha a ação aí, ó. O copo estava em pé, eu esbarrei sem querer e o copo
virou na mesa. Então, eu realizei a ação de derrubar o copo. O virou aí vai ser transitivo direto. O copo vai ser objeto direto, na mesa, adjunta adverbial de lugar. Então, no primeiro exemplo, eu tenho um verbo de ligação. No segundo exemplo, eu tenho um verbo transitivo direto. No primeiro exemplo, eu vou ter um predicado nominal. Um homem forte vai ser o núcleo do meu predicado nominal. No segundo exemplo, eu vou ter um predicado verbal. O núcleo vai ser o verbo virou. O garoto anda triste ultimamente. O garoto anda sem parar. Ora, primeiro exemplo, anda triste, a gente já vê logo uma pessoa cabisbaixa. Tá andando triste, tá? Então, nesse caso, não dá sentido de ação de andar. Simplesmente está ligando triste ao garoto. Agora, no segundo caso, anda sem parar, anda depressa, a gente consegue até visualizar as perninhas, ó, se movimentando bem rapidamente. Então, no primeiro exemplo, eu vou ter um predicado nominal, em que o núcleo do predicado vai ser o predicativo triste. No segundo exemplo, eu vou ter um predicado verbal, e o núcleo do meu predicado vai ser andar. O garoto fica irritado facilmente. O garoto fica em um pé só. O fique irritado significa que é o espírito dele. Ora, ele é meio apelão, então a todo momento a característica e o humor dele muda, o estado de espírito dele muda. E qual é esse estado de espírito? Irritado. Portanto, o verbo aí é de ligação. No segundo caso, não. Ele está realizando a ação de se equilibrar num pé só. Está realizando uma ação. A ação de ficar. Então, no primeiro exemplo, eu vou ter um predicado nominal e o núcleo do meu predicado nominal vai ser o predicativo do sujeito irritado. No segundo exemplo, eu vou ter um predicado verbal e o núcleo do meu predicado verbal vai ser o verbo intransitivo, ficar. Professor, mas como é que é intransitivo? Em um pé só, é o modo como ele está, não é complemento verbal. O garoto está cansado, o garoto está em frente ao prédio. Nesse estar cansado, é o estado de espírito dele, é o modo como ele está, e é um modo momentâneo, ele não é sempre assim, mas no momento é assim que ele se encontra. Então, o estar é verbo de ligação, cansado, predicativo do sujeito. No segundo exemplo, estar em frente ao meu prédio significa que ele chegou e se encontra lá me esperando. É um verbo de ação, tá? Ele está. E é um verbo completo, verbo intransitivo. Então, para ficar mais fácil de vocês entenderem, só é verbo de ligação quando vocês acharem aí um predicativo, uma característica, uma qualidade ou um estado de espírito. O garoto permanece chateado. O garoto permanece na sala. Muitos de vocês, depois que a aula termina, permanecem no chat, permanecem aqui na sala de aula, tá? E eu tenho que ficar aí, tipo, meio que... E aí, fulano, vai embora não? Vou ter que te derrubar, porque eu vou sair da sala agora, tá? Agora, permanece chateado significa que ele estava chateado antes e ele continua chateado agora. Esse verbo permanecer está só ligando a característica ao sujeito. No segundo caso, ele permanece na sala, ele chegou, ficou e não foi embora. É uma ação. Então, no primeiro exemplo, eu tenho aí um predicado nominal e o núcleo do meu predicado nominal é o predicativo do sujeito chateado. No segundo exemplo, eu tenho um predicado verbal e o núcleo do meu predicado verbal é o verbo significativo, é o verbo de ação permanecer. O garoto se tornou artista, o garoto tornou a virar o copo na mesa. A criatura virou uma vez, a mãe foi lá, limpou tudo, colocou leite no copo de novo para ele, ele foi lá e virou o copo na mesa novamente, tornou o copo na mesa novamente. Olha só que inferno, né? Então, se tornou artista, artista é uma característica do garoto, uma característica peculiar dele. Verbo aí, tornar, de ligação. Agora, tornou a virar o copo, aí vai ser uma ação, tá? Ele repetiu a ação. Tornar é uma repetição da ação. Verbo de ação. Primeiro exemplo, predicado nominal. O segundo exemplo, predicado verbal. Então, em relação aí à mudança de característica do verbo entre ligação e os verbos nocionais, tranquilo? Sim. Sim. Quer o quê? Eu coloquei o garoto para tudo para ficar mais fácil de vocês entenderem que vocês não podem simplesmente decorar
TV, café, São Paulo como sendo verbos de ligação, não, tá? Nunca se esqueçam que tudo depende da interpretação de texto. Até para aprender física, química, matemática e gramática, depende da interpretação de texto. Vocês podem decorar a regrinha para lembrar, mas sabendo que essa regra vai mudar de acordo com o contexto. Se tiver uma característica lá, TV, café, São Paulo, vai ser verbo de ligação. Aí eu já sei que se tem verbo de ligação e tem característica, predicado nominal. Se não, vai indicar uma ação. Aí vai ser predicado verbal. E aí o núcleo do predicado verbal é o verbo nocional ou verbo significativo. E aí, mais uma vez, lembrando o que é mesmo verbo nocional, verbo significativo, são os verbos transitivos ou o intransitivo, tá? E aí, agora, por último, nós temos o predicado verbo nominal, tá? Lembra do verbo bitransitivo? Tem as duas transitividades. Este predicado, ele também é bi, tá? Ele vai ter um verbo de ação, um verbo transitivo, e nominal, porque ele também vai ter um predicativo. Ele possui um núcleo que vai ser o verbal, o verbo de ação, e vai ter um núcleo que vai ser nominal, que vai ser um predicativo. Predicado verbo nominal. O vento sopra forte. Ora, o vento é o sujeito. Qual a classificação do meu sujeito? Sujeito simples. E qual é o núcleo do meu sujeito? Vento. Porque eu posso retirar o artigo o, mas eu não posso retirar o substantivo. Soprar é uma ação. No caso, eu realizei a ação. O outro aí foi um fenômeno natural, um fenômeno da natureza que está realizando essa ação, ação de soprar. Portanto, quem sopra, sopra, verbo intransitivo. Agora, forte é um estado do sujeito. Vento, forte. Vento, fraco. Vento, tranquilo. Vento, tenebroso. Vento, assustador. Vai ser sempre o estado do sujeito, a característica do sujeito forte. Então, eu tenho um verbo de ação e tenho um predicativo do sujeito. É um predicado verbo nominal. Aquele que tem os dois núcleos, um verbo de ação e um nome, que é o predicativo, indicando ao mesmo tempo uma visão dinâmica do fato e o estado em que se encontra o sujeito e o objeto do verbo. Mais exemplos. Juliana partiu feliz. Ora, primeira coisa que vocês vão ver, partiu não está lá dentro do ver TV e tomar café em São Paulo, porque o parecer e permanecer, não é partir. Partir, ó, é o mesmo que realizar uma ação, de ir embora. Portanto, verbo de ação, eu já sei que ou ele vai ser transitivo ou intransitivo. Quem parte, parte. Foi embora, pronto e acabou. Eu entendi que partiu, não precisa de complemento. Verbo intransitivo. Só que na hora que a Juliana estava realizando a ação de partir, ela estava feliz. Portanto, este predicado aí tem um verbo intransitivo e tem um predicativo do sujeito. Porque quem estava feliz? A Juliana. Predicativo pertence ao sujeito. Partiu é o núcleo verbal. Feliz é o núcleo nominal. Predicado verbo nominal. Carla deixou sua irmã curiosa. Ora, Carla é o meu sujeito, sujeito simples. Quem deixa, deixa algo ou deixa alguém. Carla deixou quem? Sua irmã. Então, verbo transitivo direto, sua irmã, objeto direto. Só que quem estava curiosa? Carla ou a irmã dela? Pergunta a vocês, quem estava curiosa, gente? Carla ou a sua irmã, ou a irmã dela? A irmã A dela. irmã. Se é a irmã, então a característica não está indo para o sujeito Carla, está indo para o objeto sua irmã. O objeto direto, ele pode receber uma característica? Sim! Pode ser predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. E continua na mesma classificação de predicado verbo nominal. Porque o nominal se refere a um predicativo. A todo momento você está falando predicativo, mas não necessariamente precisa ser um predicativo do sujeito, característica do sujeito. Pode ser um predicativo do complemento verbal, do objeto. Olha aqui, ó.
Sua irmã é o objeto direto. Curiosa, PO, predicativo do objeto. Predicado verbo nominal. Tranquilíssimo? Sim, até agora estamos conseguindo entender. Sim. Então agora, vamos aí para comentários da nossa atividade, já que a aula está indo, já está quase acabando, tá? Para quem esperou, como eu pedi para esperar a atividade aí, muito obrigado por ter esperado. Muitos já responderam, mas eu entendo que às vezes tem que responder mesmo, porque depois não vai ter acesso. E aí, na atividade do predicado, a atividade avaliativa era para classificar o predicado entre o predicado verbal, nominal ou verbo nominal, e automaticamente estava cobrando transitividade verbal, e aí tem os verbos de ligações, e quando a gente fala em transitividade verbal, inevitavelmente a gente já fala do complemento verbal objeto direto, objeto indireto, e no caso do verbo de ligação, automaticamente a gente já fala de predicativo do sujeito, ou predicativo do objeto. Então, questão 1. Na oração, meu amigo anda muito distraído, o verbo destacado classifica-se como? Aí eu coloquei o andar em letras maiúsculas para destacar. A gente já sabe que o andar, ou ele pode ser um verbo de ação, ou ele pode ser um verbo de ligação. TV, café, São Paulo. Café, C, continuar, a, andar. Então, para diferenciar um ou outro, vocês vão ter que achar um predicativo, uma característica, um estado momentâneo, estado de espírito aí, ou algo do tipo, tá? Então, verifica se ele é verbo significativo de ação ou se ele está sendo usado apenas como um elo entre o sujeito e a característica dele, uma característica em si, tá? Aí, vai ser transitivo direto? Transitivo indireto, ele é bitransitivo, que agora vocês sabem que é o verbo transitivo direto e indireto, ele é intransitivo ou ele é verbo de ligação? 2. A única frase em que o verbo dar se completa com o objeto direto e indireto ao mesmo tempo é. Então, o que eu estou pedindo aí para vocês? A única frase em que o verbo dar, ele tem dois complementos, ele se completa com o objeto direto e o objeto indireto. Simplesmente estou perguntando qual é a única frase que o verbo dar vai ser bitransitivo. Aí vocês vão ter que fazer aquela perguntinha. Quem dá, dá algo a alguém. Ou quem dá, dá a alguém algo. A ordem não vai interferir, tá? Mas vocês têm que fazer as duas perguntas para achar os dois complementos. E o mais importante, do complemento indireto, qual é a preposição obrigatória aí que não pode mudar? Falem ou escrevam para mim. Quando o verbo dar for bitransitivo, ele vai ser regido por que preposição, galera? Eu vou entrar aí no computador, passar e vou puxar a orelha de cada um de vocês, porque eu acabei de falar. Não, eu quero a preposição pura. Eu quero a primeira, que dá origem à outra. Quando vou perguntar de novo. Não é a preposição de. Quando o verbo dar for bitransitivo, ele vai ser regido por que preposição? Falei para vocês que o verbo transitivo indireto, ele pede um objeto, ele pede uma preposição, só que não é qualquer preposição. Ele, de fato, já solicita a preposição. Quem dá, verbo dar, dá algo a alguém. Ou quem dá, dá a alguém algo. Este verbo ele é bitransitivo porque ele precisa dos dois complementos. O complemento virar direto, objeto direto sem preposição, e o outro virá de forma indireta, com preposição. Qual vai ser essa preposição? A Luísa acertou. João, você só vai acertar se por um acaso, João Gabriel, se por um acaso, se puder ser essa preposição aí. É a preposição a. Quem dá, dá algo. Dá alguma coisa. Objeto direto. A alguém. Tem que ser a preposição a. Eu não posso usar a preposição com, dar com alguém. Eu não posso usar a preposição de, dar de alguém. Eu não posso usar outra preposição. Tem que ser essa, tá?
Gente, não sai não que tá terminando. Espera. 3. Assinale a alternativa em que o verbo é transitivo direto. Então, transitivo direto é aquele que não pede preposição regida por... não pede complemento verbal regido por preposição, mas ele vai pedir uma preposição, tá? A primeira coisa é vão atrás do verbo. No primeiro exemplo aí, ó, comprei um terreno e construí a casa. Segundo exemplo, guerreiros dormem agora. Terceiro exemplo, o cego não vê. Quarto exemplo, João parece zangado. Só um desses aí que o verbo vai ser direto. Ele vai precisar de uma preposição, mas a preposição vai ser direta, sem... Perdão, ele vai... Troquei tudo. Ele vai precisar de um verbo, mas o verbo, ele virá sem preposição. Observe as frases seguintes. Pedro pegou os tomates. Pedro pagou os feirantes. Pedro pagou os tomates ao feirante. Observando a frase acima, a única opção correta é... Então, eu já sei que o primeiro exemplo aí, todos os exemplos usam o verbo pagar. Quem paga, paga algo. Quem paga, paga alguém. Quem paga, paga algo a alguém. Olha a dica. A. Estão corretas apenas 1 e 2. Pedro pagou os tomates, Pedro pagou os feirantes, pois o verbo pagar é transitivo direto. B. A 2 está errada. Pedro pagou os feirantes, porque quando pagar tem objeto, o nome da pessoa é transitivo indireto e assim por diante. C. Apenas a 1 está correta. Pedro pagou os tomates. D. A frase 2 é a única correta e pagar é transitivo direto nessa frase. Pedro pagou os feirantes. Todas as frases são construídas conforme as regras de regência do verbo pagar. Só uma afirmação aí que está correta. Quebrem a cabecinha de vocês para achar qual é a resposta correta. Mas lembre, quem paga, paga algo, alguém. 5. A alternativa na qual o verbo é transitivo indireto é... Então, é um verbo que precisa de complemento, e esse complemento virá iniciado por uma preposição. Vão atrás primeiro do verbo. O cão desapareceu ontem. Verbo, desapareceu. Ofereceram um prêmio ao melhor vencedor. Verbo, ofereceram. Eles confiam em seus superiores. Verbo, confiar. Conheço estas coisas. Verbo, conhecer. Quem desaparece, desaparece. Quem oferece, oferece algo a alguém. Quem confia, confia em algo ou em alguém. Quem conhece, conhece algo. 6. Indique a alternativa em que aparece um predicado verbo nominal. Ou seja, se é verbo nominal, significa que tem que ter um verbo de ação e um predicativo. Predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Questão 7 é para relacionar as colunas de acordo com o tipo de predicado que cada período apresenta. Então, eu dei aí os exemplos, vocês vão ter que me indicar se é um predicado nominal. Lembrando que para ser predicado nominal tem que ter um predicativo como núcleo. Predicado verbal, para ser predicado verbal tem que ser um verbo de ação como núcleo, ou um predicado verbo nominal. Neste caso, terá 2 núcleos, verbo de ação e um predicativo, do sujeito ou do objeto. Mas, por hoje é só, né? Deu certinho aí, 3h06. Bom descanso, boa aula. Alguma dúvida? Não, estamos bem. Trauma, mágoa, conselho. Prontinho? Então, pronto. beijinhos. Tchau.